Imagine possuir tanto ouro que sua simples viagem fosse capaz de desestabilizar a economia de um continente inteiro. Imagine atravessar o deserto com uma caravana tão grandiosa que parecesse um exército dourado em movimento, espalhando brilho e poder por onde passasse. Milhares de homens, camelos carregando barras de ouro, tecidos raros e soldados cruzando o Saara sob o sol escaldante. Esse homem existiu. Seu nome era Mansa Musa, o imperador do Mali, no século XIV, e muitos historiadores o consideram o homem mais rico de todos os tempos. Sua fortuna era tão vasta que desafia qualquer tentativa moderna de cálculo, e seu poder ultrapassava fronteiras culturais, econômicas e religiosas. Mas será que ele foi realmente mais rico do que o lendário Salomão, descrito na tradição bíblica como o monarca mais próspero da antiguidade? A comparação envolve fé, registros históricos e interpretações econômicas que atravessam séculos. No documentário de hoje, do The Brothers Docs, vamos mergulhar na trajetória de Mansa Musa, quem ele foi, como acumulou uma riqueza quase inimaginável e quais foram suas principais conquistas. Se você gosta de histórias que revelam o poder oculto por trás das grandes civilizações, já se inscreva no canal e ative o sininho para continuar explorando conosco os capítulos mais fascinantes da humanidade. Para compreender a grandiosidade de Mansa Musa, é essencial entender primeiro o Império do Mali. Localizado na África Ocidental, o Mali do século XIV não era apenas um reino regional, mas uma das maiores potências econômicas do mundo medieval. Seu território abrangia áreas que hoje correspondem ao Mali, Senegal, Mauritânia, Guiné e Níger, formando um eixo estratégico entre o interior africano e o norte do continente. O verdadeiro coração dessa potência era o ouro. Regiões como Bambouk e Bure estavam entre as mais produtivas do planeta, e grande parte do metal precioso que circulava pelo Mediterrâneo tinha origem nessas terras. Enquanto a Europa enfrentava escassez e crises financeiras, o Mali controlava um recurso que era sinônimo absoluto de riqueza e poder. Entretanto, o controle do ouro era cuidadosamente administrado. Grandes pepitas pertenciam exclusivamente à coroa, enquanto o pó de ouro era utilizado no comércio cotidiano. Esse sistema impedia o surgimento de elites regionais excessivamente poderosas e concentrava a autoridade nas mãos do imperador, garantindo estabilidade política e econômica. Mas o ouro não era o único pilar dessa prosperidade. O sal, extraído das minas de Tagaza, no Saara, era igualmente valioso e, em algumas regiões, podia ser trocado por seu peso equivalente em ouro. Em um mundo sem refrigeração, o sal era essencial para conservar alimentos e garantir sobrevivência em climas quentes. O Mali ocupava uma posição geográfica privilegiada entre as regiões produtoras de ouro ao sul e as minas de sal ao norte. Essa localização transformou o império em um intermediário natural entre diferentes zonas econômicas. Controlar o caminho das mercadorias era tão importante quanto possuir as mercadorias em si. As rotas transsaarianas eram as verdadeiras artérias do império. Elas conectavam cidades como Gao e Timbuktu aos centros comerciais do norte da África, permitindo que mercadores árabes e berberes negociassem diretamente com o Mali. Esse fluxo constante de bens criava uma rede comercial dinâmica e extremamente lucrativa. Antes de continuarmos, deixe seu comentário. Você já imaginou que o principal meio de comércio antigo era feito em caravanas pelo deserto em um sol escaldante? Deixe seu like nesse vídeo e nos ajudaria muito se clicasse no botão "Valeu demais". Isso nos permite trazer conteúdo de qualidade que a história merece. Continuando.
As caravanas que atravessavam o Saara eram verdadeiras operações logísticas monumentais. Centenas, às vezes milhares de camelos caminhavam por semanas sob o calor extremo, carregando ouro, sal, marfim, tecidos e especiarias, formando longas fileiras que se estendiam pelo horizonte do deserto. Viajar pelo Saara exigia planejamento rigoroso e profundo conhecimento das rotas. Tempestades de areia podiam desorientar viajantes, e a escassez de água tornava cada parada estratégica vital para a sobrevivência da caravana. Além disso, o risco de ataques exigia escoltas armadas e acordos com tribos locais, transformando cada travessia em uma missão de alto risco. Essas caravanas não transportavam apenas mercadorias, mas também ideias, crenças religiosas e conhecimento. Manuscritos circulavam junto com o ouro, e estudiosos viajavam pelas mesmas rotas que mercadores. Assim, o império se tornava não apenas economicamente poderoso, mas também culturalmente conectado ao mundo islâmico. Quando Mansa Musa assumiu o trono por volta de 1312, sua ascensão foi marcada por um episódio envolto em mistério. Seu antecessor, Abu Bakr II, também conhecido como Muhammad ibn Qu, teria organizado uma grande expedição marítima rumo ao Oceano Atlântico, partindo pessoalmente após uma primeira tentativa fracassada. Ele nunca retornou, e o desaparecimento dessa frota abriu caminho para que Musa assumisse o poder. Ao assumir, Musa encontrou um sistema comercial estruturado e recursos abundantes, mas foi sua capacidade administrativa que ampliou essa base. Ele reforçou o controle sobre as rotas comerciais, consolidou alianças políticas internas e garantiu que a arrecadação de tributos fosse centralizada, aumentando significativamente a receita imperial. O Império do Mali passou a funcionar quase como uma potência global medieval, baseada no domínio de recursos estratégicos e na inteligência administrativa. Mais do que conquistar territórios apenas pela força, Musa consolidou sua autoridade por meio do controle econômico, transformando o comércio em instrumento de supremacia. Foi esse império, sustentado por ouro, sal, caravanas monumentais e uma liderança estratégica, que permitiu a Mansa Musa acumular uma riqueza sem precedentes. Porém, até aquele momento, grande parte do mundo ainda desconhecia a dimensão dessa fortuna. Isso mudaria drasticamente com uma decisão que entraria para a história. Em 1324, Mansa Musa decidiu realizar o Hajj, a peregrinação a Meca, que representa um dos pilares do Islã. O que poderia ter sido apenas um ato de fé, transformou-se em uma das demonstrações públicas de riqueza mais impressionantes da história medieval. Sua jornada atravessaria desertos, reinos e centros comerciais, deixando marcas econômicas reais por onde passasse. Relatos de cronistas árabes descrevem uma comitiva monumental, composta por dezenas de milhares de pessoas. Soldados, oficiais, servos e trabalhadores caminhavam organizadamente sob o sol do Saara, enquanto centenas de camelos transportavam cargas de ouro em pó e barras maciças. Muitos dos acompanhantes vestiam tecidos finos e carregavam bastões ornamentados com ouro, transformando a caravana em um espetáculo visual quase irreal. Quando a comitiva chegou ao Cairo, então sob domínio do sultanato mameluco, a cidade presenciou algo jamais visto. Mercadores observavam das sacadas, estudiosos se aglomeravam nas madraças e autoridades locais preparavam recepções formais para o visitante africano, cuja reputação já o precedia. O brilho do ouro refletia nas paredes de pedra clara, enquanto a população se perguntava até onde ia aquela fortuna. Mansa Musa distribuiu ouro de maneira generosa e constante. Presentes foram entregues ao sultão, aos altos oficiais e às instituições religiosas. Ao mesmo tempo,
grandes quantidades do metal eram oferecidas como esmolas aos pobres, aos comerciantes e até mesmo aos viajantes que cruzavam seu caminho. A cada gesto, pequenas bolsas de pó de ouro mudavam de mãos, espalhando riqueza pela cidade como uma chuva dourada. O impacto foi imediato e inesperado. O mercado do Cairo, acostumado a um fluxo controlado de metal precioso, foi inundado por uma quantidade incomum de ouro em poucos dias. Mercadores passaram a ter mais ouro do que conseguiam reinvestir rapidamente, e a abundância repentina reduziu seu valor relativo. O que antes era raro tornou-se temporariamente comum. Com o ouro desvalorizado, os preços começaram a subir. Produtos básicos, tecidos, especiarias e imóveis sofreram reajustes, pois comerciantes ajustavam seus valores diante da nova realidade monetária. A inflação não foi um fenômeno teórico, mas uma experiência concreta sentida nas feiras e nos contratos comerciais. O poder de compra mudou e o equilíbrio econômico foi alterado. Cronistas da época registraram que os efeitos dessa inundação de ouro duraram anos. A economia do Cairo levou tempo para absorver o excesso de metal precioso e estabilizar os preços novamente. Alguns relatos indicam que a desvalorização persistiu por mais de uma década, tornando aquela visita um dos raros episódios medievais em que um indivíduo impactou diretamente o sistema monetário de outra região. Há relatos de que, percebendo o efeito causado, Musa teria tentado compensar parte do desequilíbrio ao emprestar ouro a juros elevados no retorno de sua peregrinação, numa tentativa de reduzir a quantidade em circulação. Essa manobra, ainda debatida por historiadores, revela que o imperador não era apenas generoso, mas também consciente do poder econômico que exercia. O episódio também revelou algo ainda mais profundo sobre o poder da percepção econômica. Durante séculos, o ouro havia simbolizado estabilidade, reserva de valor e segurança absoluta. Porém, ao inundar o mercado com quantidades inesperadas, Mansa Musa demonstrou que até mesmo o metal mais cobiçado do mundo podia perder força diante da oferta excessiva. O Cairo tornou-se palco de uma lição silenciosa sobre economia muito antes de qualquer tratado moderno explicar os mecanismos de inflação e desvalorização monetária. Mais do que um ato de ostentação, a passagem de Mansa Musa pelo Cairo foi uma demonstração prática de como a riqueza concentrada em um único governante podia influenciar mercados inteiros. Sua presença transformou a cidade em palco de um fenômeno econômico raro, quase um experimento involuntário sobre oferta e valor monetário. A partir desse momento, o nome do Mali espalhou-se pelo mundo islâmico e alcançou a Europa. Cartógrafos passaram a representar Mansa Musa em mapas medievais, sentado em um trono e segurando uma grande pepita de ouro como símbolo máximo de abundância. A África Ocidental deixava de ser vista como periferia distante e passava a ocupar espaço central na imaginação econômica global. Durante essa mesma peregrinação, Musa também estabeleceu contatos com arquitetos e estudiosos que mais tarde contribuiriam para o florescimento cultural de cidades como Timbuktu. Mesquitas foram ampliadas, centros de ensino fortalecidos e bibliotecas enriquecidas, com manuscritos vindos do norte da África e do Oriente Médio. A riqueza material começava a se converter em legado intelectual. É nesse ponto que a comparação com Salomão ganha força. Enquanto a prosperidade de Salomão é descrita em textos religiosos como extraordinária e quase mítica, a de Mansa Musa foi observada, registrada e sentida economicamente por seus contemporâneos. Sua riqueza não estava apenas nos relatos, mas nos efeitos práticos que deixou. Talvez nunca possamos calcular com precisão quem foi o homem mais rico da história. O que sabemos é que, no século XIV, um imperador africano atravessou o deserto com tanto ouro que alterou o valor do próprio ouro
em uma das maiores cidades do mundo islâmico. E esse feito, por si só, já o coloca entre as figuras mais extraordinárias da história econômica mundial. Mansa Musa foi mais do que um governante extremamente rico. Ele representou o auge de um império africano que dominava rotas comerciais globais em plena Idade Média, desafiando a ideia de que o poder econômico estava concentrado apenas na Europa ou no Oriente Médio. Sua administração estratégica, seu domínio sobre recursos naturais e sua visão cultural transformaram o Mali em referência mundial. Ao investir em conhecimento e infraestrutura religiosa, ele consolidou não apenas riqueza material, mas também legado intelectual. Se foi mais rico do que Salomão, talvez permaneça como uma pergunta aberta. Mas há algo incontestável. No século XIV, o centro da riqueza mundial pulsava na África Ocidental, e o nome que simbolizava esse poder era Mansa Musa. Se você gosta de explorar histórias que desafiam narrativas tradicionais e revelam impérios pouco discutidos, inscreva-se no The Brothers Docs, porque o passado ainda guarda segredos, e nós estamos aqui para revelá-los.